Olá! Sejam muito bem-vindos ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e hoje nós vamos falar de potência. Exatamente. Será que você precisa de um medidor de potência? Você já tem um? Sabe usar tudo que ele oferece? Eu tô com um especialista aqui, que daqui a pouco eu vou apresentar, que vai falar tudo sobre medidor de potência. Mas antes, eu tenho que te falar que você pode ser membro do Extrema. Por apenas R$ 14,99 por mês, você pode ter contato com os nossos convidados, estar aqui, conversar e outros benefícios mais. E também, se você quer gravar o seu podcast, gravar chamadas no Instagram, gravar alguma coisa, um curso, você pode vir aqui no Estúdio O, que é o melhor preço de Itaim. Isso dito, vamos começar o episódio de hoje. Estou aqui com o Márcio Lazari, que honra recebê-lo aqui. Obrigado. Apresente-se, por favor. Muito obrigado, a honra é toda minha de estar aqui no estúdio com você, Bruna Mann, minha amiga, senhora Bruna Mann, um dia já foi senhorita, grande atleta, apresentadora, multifacetada no esporte. Eu sou o Márcio Lazari e sou treinador, simples assim. Desde 2001, cuido do treino em triatlon, ciclismo e esportes de endurance, esse que você navega, esse que você gosta, que os colegas que escutam e veem a gente aqui também gostam, o endurance, é o meu métier. E medidor de potência, na linha do tempo, é uma coisa mais recente. Depois de pós-graduação, mestrado, veio o meu primeiro curso com um gringo aqui no Brasil, o Hunter Allen, o founder do Training Peaks, e desde então, 2009, isso, já estamos em 24, passaram-se muitos anos e eu trabalho com medidores e medidas de potência. Muito bom, foi meu treinador, inclusive. Muito bem. Tivemos uma trajetória juntos muito gratificante. Pandêmica. Na pandemia. Sim. Mas foi muito legal. Foi Aprendi muito legal. muito com você. Eu também. Vamos lá. Vamos começar a falar do medidor de potência, né? Sim. Quem já tem, usa muito, a gente sabe que, né, já tem um pouco de familiaridade com os números, acaba aprendendo ali, mas tem muita gente que pergunta, será que eu preciso? Será que vai fazer eu melhorar? Eu tenho um medidor de potência? E aí? Sabe o que precisa mesmo? Treinar, né? Primeira coisa. Isso é fundamental. Precisa também de bicicleta e equipamento de segurança. Um bom lugar para andar. Posto isso, por favor, sim, é bem-vindo um medidor de potência. Para todos, é a pergunta? Não sei, mas o depende, ele cabe tanto para o iniciante quanto para o avançado. Se você é um iniciante que você não está com nenhuma restrição de orçamento, sim, vale a resposta. Se você tem alguma restrição, tem que dar prioridade a algumas questões para você poder treinar bem. Por exemplo, se alimentar, descansar bem, ter uma boa rotina, ter bons lugares. Então, treinar bem não vem antes de ter um medidor ou cuidar de medidas de potência. Para quem é avançado, aí eu já não tenho nenhum depende na resposta. É sim, tem que ter um medidor de potência. Uma vez que ele vai rastrear tudo que você faz, ele é um baita dedo duro e do bem, com uma memória incrível. A nossa memória falha no meio do treino, porque a gente, obviamente, tem que cuidar de muitas coisas. E tudo registrado através de um medidor de potência, você tem condições de oferecer os dados para um treinador que está a quilômetros de distância, que não pôde ver você num treino, e que, eventualmente, você tem um treinador como referência e mora num outro país, ele também vai poder ler dados, porque eles são internacionais, né? Eles não têm pátria, esses dados. E é uma linguagem comum, universal, a medida de potência. Então, sim, vale para diferentes níveis. Bem interessante. E vamos voltar um pouquinho agora. Como que funciona? Qual que é o princípio do medidor de potência, né? A Eu caixinha, gosto muito da sua a engenhoca. definição. Porque tem muita gente que usa, mas não sabe nem de onde sai o dado, né? Exato. Tem diversas formas de medir potência. A primeira decepção é que ele não mede potência, ele calcula a potência. Pronto, já falei errado desde o começo. Mas a gente não deve chamar... não, mas assim... Mas chama medidor. Chama, não, Senão chama... Não, no triatlon ele tem que chamar Power Meter. Desculpa, Power Meter. Tá. Isso. Não, mas ele é um medidor de potência, alguns gostam de chamar de potenciômetro. Mas, na verdade, a engenhoca, ela calcula a potência. O que ela mede é torque e velocidade angular,
E esse produto, uma coisa pela outra, é que é calculada a potência, que é uma medida que a gente chama de dispêndio energético, que é o quanto você gasta de energia, o quanto você produz ali de energia. O equipamento, ele tem um sensor. A depender do equipamento, ele tem mais sensores, o que confere um preço maior ao equipamento, confere mais precisão a ele, mais reprodutibilidade, que são algumas propriedades que o equipamento tem. E esse sensor, o strain gauge, ele é capaz de medir a deflexão que o material sofre. Então, assim, tá aparecendo um monte de palavras já diferentes aí, mas ele é capaz de medir o quanto o equipamento se deforma. Então, se você tem um sensor no pé de vela, ele é capaz, você vai jogar uma força, a coxa da Bruna Mann, pressionando o pedal para baixo, vai deformar o pé de vela. Não é perceptível, mas acontece essa deformação. E esse sensor ele consegue medir essa deformação. Ele se torce um pouco, ele sofre flexão, ele sofre extensão. Não são só articulações do corpo humano que também tem essa propriedade. Materiais têm isso. Então, mesmo um pé de vela de carbono que seja, ele pode sofrer essa deflexão. E o sensor é sensível a isso. Ele consegue perceber. Uma vez que ele percebe isso, ele converte isso num sinal elétrico. E sabendo a velocidade com que você gira os pedais, além dessa deformação, ele te mostra ali o cálculo de potência gerado. É isso, a engenhoca é isso. Podem ter 4, 8, extensiômetros é o nome em português, desse strain gauge. E a depender, então, dessa quantidade, você tem aí uma medida que é absolutamente confiável de força, por assim dizer, grosseiramente, que você faz quando você está pedalando na sua própria bicicleta. Muito interessante, né? Porque antigamente a gente conseguia ter esses dados somente no laboratório. Exato. Na minha época, não existia. E aí a gente fazia o teste no laboratório e a dúvida era como eu vou conseguir transferir isso no treino? Por percepção, por frequência cardíaca, né? A gente acabava usando outros parâmetros. E aí volta um pouco no começo da nossa conversa. Você tem o dado preciso do treino, do que o atleta está fazendo naquele momento. Então, para o treinador, facilitou muito o trabalho. Sim, exato. Mas se você souber interpretar. Exato. Para a gente, realmente, assim, na linha do tempo, vamos colocar 2005, por exemplo. A gente já tinha no campo profissional, dos atletas do Pro Tour no ciclismo, muitas equipes usando. Em 2005 eles já usavam? Já usavam. Assim, equipes, não era mais um protótipo rodando. Em 2007, já tinha marcas no mercado. Então, você já tinha uma indústria te certificando com garantia, um pós-venda, assegurando precisão. Também sofrendo com problemas de equipamentos que, de uma primeira geração, a bateria não funciona, trava, falha, dura pouco, aquelas coisas. Não está bem selado. Então, existiam problemas assim inerentes a essa trajetória de escala de produção, mas que aí você dá um pulo, saindo de 2007, indo para 2015, por exemplo, já tinha mais de uma dezena de marcas no mercado, e sem tantos problemas elementares. Então, aí popularizou muito, né? Você tem números que comprovam isso. O número de atletas não só no ciclismo, mas no triatlon. Eu ia perguntar, tem dados? Tem, assim, sobre o Mundial em Kona, por exemplo. Lá em 2016 já tinham mais de 500 bicicletas no Bike Count usando o medidor de potência. 2016. Agora a gente já tem quase todas. A gente vai contar dos 2.000... Talvez 100 bicicletas que não tenham. Que não tenham. Então, chegou nesse ponto. Eu acho que os players, os fabricantes, eles também mudaram. De 2005, não tinha ali, 3 marcas no mercado, para agora, a gente tem mais de 30 catalogadas. Nossa! Exato. É um número impressionante. Mas nem todas têm um fôlego no mercado e que são conhecidos pelos atletas, né? Sim. No Brasil, se pegar assim, deve ter uns 10 nomes que vêm à cabeça. E não é pouco também, 10 nomes é uma coisa bastante. Mas a gente pensa de... Eu arriscaria que hoje, dos amadores, praticamente assim, 30% das assessorias grandes já tem um número assim, de praticantes, de usuários de medidor de potência. Não chega à metade, né? Seja para o ciclismo amador, para o triatlo amador, 50% ainda é muito arriscar, mas é um mercado em plena expansão.
Se você pega no Ironman, em Kona, 2.000 atletas, 100 não tem, quer dizer que, né? É claro que tem uma amostra ali que já é todo mundo classificado, já muito experiente, aí vai usar o equipamento, tudo que é de ponta, incluindo um medidor de potência. Mas quando a gente faz um recorte aqui, andando na ciclovia aqui em São Paulo, é diferente. E aí é no máximo, como falei, 30%. Tem alguns números que eu levanto, as estatísticas dos meus colegas que são treinadores. Então eu tenho esses dados. Não publicados, mas são dados que mostram que o mercado está em plena ascensão. O Brasil, por exemplo, tem um fabricante, né? Então, isso é uma outra cena importante para a gente se situar, que se temos um fabricante nacional, é porque realmente tem gente querendo comprar e tem coisa boa aqui no Brasil. É isso. Não, muito bom. E vamos lá. Eu comecei, e aí eu quero, tenho como investir, estou começando... Vou comprar um medidor. A gente sabe que tem diferentes tipos, né? Tem no pedal, você comentou aqui, pé de vela. Sim. Existe uma indicação, assim, esse é melhor que aquele, ou hoje a gente não pode mais falar isso? É o preço, é a possibilidade de você, por exemplo, o pedal que você coloca em qualquer bicicleta, essa facilidade, não... Sem, assim, lógico que a gente sabe que tem muitas marcas, né? Você já falou. Mas em termos de funcionalidade mesmo, assim. Credibilidade de dados. Tem alguma diferença? Tem. É sempre delicado falar nisso, expor marcas. À medida que você vai usando, você tem um, você tem outro. É difícil você abrir mão e falar, não quero mais usar isso. É um perfil de usuário hoje que não tem, já existiu. No começo, quando não existiam professores e profissionais que sabiam interpretar dados, ou mesmo os atletas que não sabiam interpretar dados, eles desistiam, mas agora não tem mais isso. Então, eles vão comprando e vão se renovando. Existe um maior valor de mercado pela tradição, pela precisão, mas existe aquele que não tem tanta tradição e que tem uma alta precisão também. Por exemplo, na Europa... Acho que a gente pode falar assim, SRM pioneira é alemã. Quem detém a tecnologia, quem patenteou a tecnologia dessa medida portátil, que só tinha mesmo no laboratório, como você bem disse. Eles hoje são o preço mais elevado no mercado. Então, vai lá para a faixa de $2.000, variando um pouquinho para mais, para menos, mais ou menos isso. E aí a gente tem o mercado nacional, com aproximadamente R$2.000, indo para quase 3.000, mas reais. Então, assim, é uma diferença enorme. Caramba! Tá bom? Não só pelo câmbio hoje da moeda. Hoje, 6 de diferença. É muita diferença em reais. Mas pela precisão, já não. Então, assim, o equipamento nacional é bom, é preciso. O equipamento gringo também é preciso. Existem algumas diferenças. Por exemplo, assim, além do local onde ele é medido. Vamos falar primeiro. Pode ser pé de vela, pode ser cubo, que hoje está em desuso, mas pode ser. Pode ser o eixo do pedal ou pedais medindo. Pode ser aranha, pode ser o movimento central. Existem medidas indiretas de potência também. Uma caixinha que fica debaixo do guidão, que verifica a pressão, velocidade do ar entrando nesse orifício. E aí você consegue indiretamente calcular a potência, mas não é o caso desse sistema. É preciso, não? Esse tem um menor grau de precisão. Ele é inspirado em engenharia aeronáutica. E, na verdade, né, que é o chamado tubo de Pitot, que é usado em aviões, até hoje, aviões comerciais, aviões de caça. Esse tipo de tecnologia, para o usuário, ele dá um certo trabalho, porque você tem que calibrar o equipamento, você tem que submeter a um analisador, você tem que fazer uma coleta. E esse cenário é um cenário que não é muito legal. Então, primeiro respondendo aos locais, os sítios, posso medir pé de vela, eixo, como eu descrevi. E tem a questão da facilidade do usuário, que você mencionou também. Quer dizer, você nunca teve um equipamento, você é iniciante. Comprar algo para ser compatível com a sua aranha lá no pé de vela já precisa de alguma competência, alguma condição, precisa de um mecânico ou você precisa de naturalidade, precisa conhecer esse tipo de equipamento bem. Você precisa de mecânica de bicicleta, você não precisa apenas de noção de medidor de potência. Enquanto que comprar um medidor de pedal, você descomplica esse procedimento. Você mesmo pode instalar, não precisa fazer uma calibragem.
Você não precisa conferir compatibilidade de parafusos. É comprar o plug and play. Isso é muito mais fácil. Hoje em dia, né, a gente sabe que todo mundo quer uma praticidade. Então, mecânico, qual que é o que... E aí pode ser que compre errado, né? Então, acho que tem que pensar nisso, né? E aí depois, colocou na bike, vai vender a bike, vai trocar o pé de vela. Como faz? E aí, né? Você quer revender e você quer ficar com o seu medidor de potência. Você quer se desfazer da bicicleta, mas não do medidor. Então, nem sempre a bicicleta nova que você está pleiteando é a bicicleta que vai ser compatível com aquele medidor que você tinha. Às vezes te aparece uma oportunidade incrível, um preço bom, equipamento bom. Você quer comprar, mas... então não vai comprar porque não é compatível com o medidor. Esse é um problema de você ter um medidor hoje lá no movimento central, ou um medidor de aranha, ou de pé de vela, sim. Mas também tem mercado de medidor, né? Então, hoje tem muita troca. Tem o usado e você pode trocar um pelo outro. Isso não é uma coisa tão complicada. Mas, sem dúvida, pedais, se tivesse uma regrinha, assim, uma dica de ouro para quem quer um medidor, vai comprar um de pedal que é mais fácil. É o mais fácil, né? É mais fácil, sem dúvida. Calibrar. Sim. E assim, os primeiros eram meio difíceis de calibrar, né? Bom, você usava muito bom de pedal, né? Eu usava de pedal, mas antes eu tive um outro de uma outra marca que demorava para calibrar. E aí dava erro. Então, aqueles problemas iniciais de não ser suficiente, entrar água. Então, tinha isso, né? Mas hoje os pedais, para mim, assim, sem ser tendenciosa, mas sendo, você consegue trocar de bike, uma hora você usa em uma, outra hora você usa em outra, e vai alterando, né? São leves. Porque tem os lunáticos por peso, né? Também. Porque hoje ele já tá... O equipamento de medida, ele tá tão leve e sensível que ele não adiciona um peso significativo ao pedal, por exemplo. Então, a pessoa compra um medidor de pedal tranquilamente. Sabendo que é só com uma chave Allen, tira, sacou, coloca... Põe lá, calibrar. Tira para viajar. Tiro para viajar. Né? Coloca, reinstala, recalibra quando chega lá no destino da viagem. Tudo certo, tudo parafusado, medidor checado e calibrado. Isso é uma coisa muito importante, né? Que assim, quem começa a trabalhar ou usar potência, não pode esquecer de calibrar. Fala um pouquinho dessa importância. Você consegue bater o olho e já falar, precisa calibrar, quando você pega dados de alguma coisa. Quando o teu número de potência parece que é o Pogacar andando, você tem que tomar um cuidado, né? Olhar e falar assim, como assim apareceu 800 watts no meio do meu treino, né? Por 1 minuto, né? Tem uma coisa errada, né? Ele acusa, ele é muito legal nesse sentido. Pontos fora da curva, né? Aí você já consegue entender que precisa. Mas via de regra, instalou a primeira vez, faça a calibragem. E tem atleta que calibra todo o treino. Alguns modelos precisam disso. Tá. Mas os mais modernos, não. Tá. E os mais caros agora, eles vêm com essa necessidade que o usuário veio pedindo para o fabricante. Então, hoje ele dispensa a calibragem. Você instala uma vez só, calibra a primeira e não mais. Só quando troca a bateria. Caramba! Aí trocar a bateria é uma coisa que vai durar anos, porque hoje eles são recarregáveis, você espeta um USB. Antes tinha uma pilha que colocava. Tinha, pilhazinha, e toda vez. A Bruna... Aqui é podcast com cultura. Com cultura e com história. E mountain bike? Mountain bike aumentou agora o portfólio no mercado, né? Porque no começo tinha uma marcazinha só que fazia. Tem pedal também? Tem pedal. E a própria SRM alemã hoje dispõe do X-Power, é um modelo, que também está super leve e que está nos padrões de encaixe SPD. Então, Nossa, tem legal. esse aspecto. Você não pode inventar um medidor de potência para o mountain bike que não seja resistente à poeira, chuva, lama. E também não pode colocar alguma coisa que não aguente pancada, que não aguente lavagens recorrentes, porque, diferentemente da bicicleta road ou ATT, mountain bike você vai lavar com frequência, fazendo manutenção. Então, mesmo hoje, embora não seja recomendável, fazer um jato seco é a melhor saída para manutenção do medidor de potência, mas o mountain bike tem hoje essa robustez, ele é forte, ele é durável e leve também. Então, assim, melhorou muito, muito, muito. Em 18 anos de vários, assim, produtores, fabricantes, melhor dizendo,
Mudou muito. E o mountain bike foi o que mais ganhou. E o público do mountain bike foi o que também mais se beneficiou. Porque já tinham conceitos mais elementares, assim, que os atletas de road, de triatlon, já sabiam, em esportes de endurance, né, especialmente, já sabiam treinar bem, baseado em frequência cardíaca, já entendiam que era limiar, manter-se abaixo do limiar para melhorar a resistência de longa duração, por exemplo, né? E os atletas de mountain bike não estava muito claro o que era a natureza do esporte. Todo mundo falava que era muito forte, que era muito difícil, e é muito duro. Muitas vezes é de menor duração, uma prova cross-country ali 1h30, 2 horas. Às vezes uma prova XCM, uma maratona, 3 horas. Mas aquelas variações de força era difícil de medir e a frequência cardíaca não era sensível. E aí a chegada dos medidores de mountain bike veio esclarecer isso, então ficou muito interessante. A gente sabe hoje da dificuldade e sabe dar um treino de melhor qualidade para o mountain bike. É isso mesmo que amador. Eu ia perguntar. Muito melhor. O uso da potência teve uma relação com a evolução do esporte? Da performance? A No gente mountain pode bike? falar isso. Mountain bike. Vamos começar pelo mountain bike e depois a gente fala do ciclismo e do triatlo. Tá bom. Sim, teve. Teve numa primeira medida elementar. Era o que você disse. Trouxe do laboratório para o campo o que a gente conseguia detectar. Então, fazia-se um teste ergoespirométrico incremental para você detectar limiares. Uhum. Acho que, assim, quem não sabe disso, está começando agora, você faz um teste, coloca aquele respirador lá. Temos um episódio só falando do teste. Ah, é? Qual episódio, Bruna? Exatamente. É o episódio da Marília? Marília. Tá bom. Isso mesmo. Vai lá, que é uma boa fonte. Então, assim, vai entender o que se mede numa ergoespirometria, mas usa aquela máscara. Sim. Vai aumentando a carga. E aí você tem um ponto que muda bastante o comportamento dos gases que você produz e que você consome. Isso é um ponto de limiar. Tá. E aí tem um outro limiar, que também é indicado através dessa cinética dos gases. Então, os avaliadores, os fisiologistas, eles apontavam essas mudanças e associavam isso a uma frequência cardíaca. Uhum. O limiar 1 a uma frequência cardíaca mais baixa e o limiar 2 a uma frequência um pouco mais alta, mas não máxima. Tá bom? Sim. Então, longe daquele máximo que você pode, esse coração saindo pela boca, ainda um pouco distante daquilo, mas um ponto fisiológico importante. E aí eles passavam um relatório, né, um laudo, apontando, olha, a frequência cardíaca do limiar 2 é 175 batimentos por minuto, por exemplo. Mas com a chegada dos medidores, o laboratório já sabia a carga em watts, a gente conseguiu levar aqueles 172 batimentos mais 230 watts. Era uma coisa assim, eram cargas associadas que você pôde levar para a rua. Então, você pedala na rua e se quer treinar abaixo do seu limiar, você observa uma potência abaixo dos 230 que foi indicado lá na avaliação. Então, a avaliação continua sendo fundamental, não é dispensável. Sim. Tem que ter teste. E agora tem aplicação prática. E aí você usa o dado da avaliação prática, sim, no campo, na rua. Essa é a grande qualidade que foi elementar resolvida. Aí, o que se continua, então? O que mais teve de benefício? Observou-se a importância de treinar o limiar 1, rodar mais em menor intensidade. A grande maioria dos atletas, inclusive atletas profissionais experientes, tem dificuldade em rodar nos limiares mais baixos. E eles são extremamente benéficos para o desempenho em esportes de longa duração, incluindo o mountain bike, mesmo o XCO. Olha só. É muito importante. E aí, você ter com uma boa a potência ali, você consegue fazer isso exatamente como prescrito. Porque a frequência cardíaca é aquilo que a gente sabe, né? É um parâmetro. É um bom parâmetro. Excelente. Não tenho nada, use frequência cardíaca. Não tenho nem frequência cardíaca, use percepção de esforço, porque é muito confiável isso. Mas sim, melhorou. E melhorou especialmente o reconhecimento desse limiar número 1. A frequência cardíaca ela era pouco sensível, difícil de você trabalhar no dia a dia, com base nela para fazer as longas rodagens, enquanto que o medidor de potência já veio facilitar esse caminho. Então, treinou-se mais e hoje treina-se mais sobre o limiar 1, por conta da chegada dos medidores de potência. E isso fez a performance dos atletas evoluírem. Esse é um primeiro cenário, né? É um primeiro cenário, é um primeiro momento na linha do tempo. Vou te falar que isso é uma coisa de 2010, 2012, 2015, a coisa pegou. Mas o que veio também esclarecer, no caso do mountain bike, é a identificação desses picos de potência, né? Os esportes
o triatlon olímpico, ou as provas de critério no ciclismo de estrada, as provas de circuito, não só as provas de resistência no Tem ciclismo. muita retomada. Tem muita retomada e tem muito pico de potência. Então, você começa a dimensionar o que é esse pico, né? Você vai para uma prova, você mede na prova. E depois que você sai da prova é que você vê a exigência de potência. E aí você precisa treinar essa exigência de potência. No mountain bike, por exemplo, a potência nem sempre ela é a máxima, mas acontece em muitos momentos de potência acima do limiar 2, por exemplo, muitos. E aí, com base nisso, é que você vai fazendo um treino mais específico, e a performance melhorou por conta dessa especificidade. Então, o começo foi um ajuste, depois foi especificidade, e hoje, por exemplo, é a questão da aerodinâmica. É um terceiro momento. A medida de potência não é assim, pedala mais rápido, mais watts, vou mais rápido. É como eu vou ser mais econômico. É como eu vou ser mais econômico. Então, se eu coloquei um capacete e economizei 10 watts... Ótimo. Ótimo. É isso. Olha só. É legal. É super diferente, bem dinâmico. Muito, muito interessante. Tem novas coisas chegando em relação a métodos de treino. Tudo porque agora tem um acompanhamento. Porque tem medidor de potência. Porque tem medidor. Isso. Bem interessante. Bom, esse é o primeiro de alguns episódios que nós vamos gravar sobre potência, né? Medidor de potência e o que dá para usar no treino, como a gente pode aplicar. Então, esse foi só o primeiro. Pois agora, dando spoiler pro próximo, nós vamos falar o quê? Dos números, de como a gente pode decifrar aquelas siglas, quais os aplicativos que a gente pode usar. A sopa de letrinhas. Sopa de letrinhas. Então, esse foi só o primeiro. Se você quer saber mais de potência, fica aqui, que o Márcio vai explicar tudo. E se tiver alguma dúvida, também comenta aqui embaixo, pergunta, pega o Instagram dele, vai estar aqui na tela, conversa com ele, que ele adora conversar, né? Vocês perceberam. Fala! Alguma consideração para esse primeiro episódio? Aqui o medidor de potência é para todo mundo, né? A gente lançou a polêmica para ter apenas um assunto para discutir e tem que saber usar mesmo com sensatez. A peça mais importante, ela está em cima do selim, né? Que é o atleta. Então, cuide do atleta e depois vá medir o que esse atleta está fazendo, sempre nessa ordem. Sensacional, me deixou sem palavras também. É isso. Muito obrigada por ficar aqui com a gente. Curta, compartilha, comenta, manda para quem quiser saber sobre potência. É isso. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!